Numa manhã fria de abril, em uma cidade pacata do interior de Minas Gerais, um homem chamado Jonas Amaral saiu para trabalhar e nunca mais voltou. Seu carro foi encontrado ainda ligado, à beira de uma estrada rural, com os faróis acesos e a porta do motorista aberta. Nenhum sinal de luta, nenhum rastro, como se tivesse evaporado no ar. O caso explodiu nos jornais locais e logo atraiu a atenção nacional. Como um homem podia sumir no meio do nada, sem testemunhas, sem pistas? Se você ama histórias macabras, mistérios que arrepiam a espinha e lendas que você jamais esquecerá, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova história. Durante semanas, policiais vasculharam matas, rios, cavernas e até fazendas abandonadas. Helicópteros sobrevoaram a região, cães farejadores seguiram possíveis rastros e uma recompensa foi oferecida. Nada, nenhuma imagem de segurança, nenhuma ligação de resgate, nenhum corpo. O sumiço de Jonas não parecia um crime comum. E foi aí que surgiram as primeiras perguntas. Quem realmente era aquele homem? Quando a polícia tentou montar o histórico de Jonas, algo perturbador surgiu. Ele havia chegado na cidade apenas 2 anos antes, sem parentes conhecidos, sem redes sociais e com uma documentação recente, emitida em outro estado. Seus vizinhos diziam que ele era reservado, educado, mas evitava qualquer tipo de intimidade. Trabalhava como técnico de informática, sempre calado, sempre observador. Ao investigar mais a fundo, descobriram que o CPF de Jonas tinha sido emitido em nome de um homem falecido em 1997. A certidão de nascimento era legítima, mas de alguém que nunca tinha tirado documentos antes de morrer. O que aquilo significava? Simples. Jonas havia criado uma nova identidade usando os dados de um morto. Ele não apenas tinha desaparecido, ele já era um desaparecido quando chegou. Usar documentos de pessoas mortas não é algo comum, mas também não é tão difícil quanto parece. Principalmente em lugares onde os sistemas não se cruzam e onde a burocracia falha. A investigação revelou que Jonas, ou seja lá qual fosse seu verdadeiro nome, tinha usado documentos falsos desde pelo menos 2006, com registros de passagem em 3 estados diferentes. Ele usava nomes distintos, mas sempre o mesmo padrão: cidades pequenas, empregos técnicos e pouco vínculo com qualquer um. Um homem que sabia desaparecer e sabia não deixar rastros. Era alguém treinado? Um criminoso foragido? Um ex-agente de algo maior? Nada disso podia ser provado. Mas a frieza e o planejamento com que criava suas vidas falsas deixava claro: ele estava escondendo algo grande. Após o desaparecimento, a polícia tentou encontrar conexões com outros casos semelhantes. Foi quando descobriram um rosto familiar, idêntico ao de Jonas, em uma câmera de segurança de uma loja em Santa Catarina, 1 ano após seu sumiço. Ele agora atendia por outro nome, com outro sotaque, e havia mudado completamente o visual. Mas a estrutura facial, confirmada por análise biométrica, era a mesma. O mais perturbador, ele parecia viver normalmente. Trabalhava em uma loja de autopeças, mantinha uma rotina comum e estava casado. A esposa jurava não saber de nada. Ele havia inventado uma infância em Curitiba, pais que tinham morrido num acidente e uma vida que jamais existiu. Quando a polícia chegou ao local, ele já havia sumido novamente, mas dessa vez deixou algo para trás: um celular com mensagens criptografadas. No celular deixado para trás, os peritos encontraram um aplicativo escondido, que funcionava como um diário codificado. Ele era escrito com datas invertidas e expressões cifradas. Depois de semanas de trabalho, conseguiram decifrar uma parte do conteúdo. Uma frase apareceu várias vezes: nunca confiar em rostos familiares. E mais abaixo: eles ainda estão me caçando. Aquilo mudou tudo. Jonas não estava apenas fugindo por escolha. Parecia estar sendo perseguido. Mas quem seriam eles? E por que ele se arriscaria tanto, mudando de vida, recomeçando sempre do zero? Agora, a polícia não via mais apenas um caso de desaparecimento, mas talvez um elo perdido de algo muito maior e mais perigoso. Em Porto Alegre, um antigo colega de faculdade viu uma reportagem sobre Jonas e reconheceu imediatamente o rosto, mas com outro nome: Diego Fontes. Segundo ele, Diego havia estudado engenharia na UFRGS
no início dos anos 2000 e desaparecido misteriosamente durante o terceiro semestre. Não houve trancamento de matrícula, nem despedidas. Apenas sumiu, como se nunca tivesse existido. Quando as autoridades investigaram os registros da universidade, encontraram, de fato, matrícula de Diego Fontes. Porém, os documentos entregues na época eram de um jovem do interior do Paraná, morto em um acidente de carro em 1998. Isso significava que Jonas já usava identidades falsas desde muito antes do que se imaginava. Cada vida, cada nome, uma peça de um quebra-cabeça obscuro. A divulgação do rosto de Jonas Diego gerou uma enxurrada de denúncias e avistamentos. O mais intrigante veio de uma ONG que ajuda pessoas desaparecidas. Uma mulher em Belém relatou ter vivido com um homem idêntico por quase 2 anos, sob o nome de Eduardo Vasconcelos. Ele desapareceu da noite para o dia em 2012, deixando para trás apenas um caderno cheio de anotações desconexas e desenhos de mapas. Cruzando as informações de Porto Alegre, Santa Catarina e Belém, os investigadores perceberam algo estranho. Os locais escolhidos por ele formavam uma linha reta, quase perfeita no mapa, como se estivesse seguindo uma rota específica. Mas para onde essa linha o levava? E por quê? As respostas pareciam enterradas em algum lugar entre as margens do Amazonas e os corredores de uma universidade esquecida. 4 meses após o último avistamento em Santa Catarina, ele sumiu outra vez. Mas agora havia algo diferente. Ao vasculharem a casa alugada onde ele morava, encontraram uma parede falsa. Atrás dela, uma espécie de abrigo improvisado, com provisões, livros técnicos, mapas com anotações em códigos e uma câmera com o cartão de memória intacto. O conteúdo da câmera revelou imagens assustadoras. Ele gravava a si mesmo, falando sobre perseguições, vigilância e medo constante. Num dos vídeos, visivelmente perturbado, diz: "Se esse vídeo for encontrado é porque eles chegaram perto. Nunca confiem em ninguém que disser que está tentando me ajudar." Não havia nomes, não havia explicações. Apenas paranoia, ou uma verdade que ninguém queria encarar. O conteúdo mais chocante não veio da câmera, mas de uma fita de segurança de uma loja de conveniência 2 dias antes de seu último sumiço. Nela, Jonas aparece olhando direto para a câmera, como se soubesse que estava sendo filmado. Ele segura um bilhete nas mãos que coloca discretamente no bolso de uma criança que passa. Em seguida, sai da loja e some da visão. O bilhete nunca foi encontrado. A frieza com que ele executou a ação, a precisão dos movimentos e a expressão em seu rosto, um misto de desespero contido e propósito, deixaram os investigadores inquietos. Aquilo não era o comportamento de um homem em pânico. Era alguém que sabia exatamente o que estava fazendo e parecia estar deixando mensagens que ainda não fomos capazes de entender. 2 anos após o segundo desaparecimento, uma casa abandonada em Campinas foi vendida em leilão. Durante a reforma, os novos proprietários descobriram um porão escondido sob o piso da cozinha. Dentro, além de equipamentos eletrônicos, havia algo ainda mais perturbador. Um mural de cortiça coberto com fotos, nomes, horários e rotas de voos internacionais. Entre as fotos, várias mostravam agentes de imigração, policiais federais e jornalistas investigativos. No centro do mural, com linhas vermelhas interligando tudo, estava uma única palavra escrita com marcador preto: traidores. O porão parecia ter sido um centro de vigilância clandestina. Mas o que ele estava investigando? E por que aquelas pessoas eram seus alvos? Entre os arquivos digitais recuperados de um HD antigo, em uma das casas que ele deixou para trás, havia um e-mail nunca enviado. O rascunho estava salvo com o título: "Para quando eu não puder mais falar." No corpo da mensagem, um desabafo fragmentado, quase um testamento. Nele, ele dizia que havia sido parte de algo tão sujo que nem a lei podia tocar, e que passou anos tentando reunir provas, enquanto fugia daqueles que um dia o pagaram para desaparecer. Um trecho em especial chamou a atenção: "Eles não estão atrás de mim porque sabem quem eu sou. Estão atrás de mim porque eu sei quem eles são." O tom do texto não era de delírio. Era de um homem que sabia que o tempo estava se esgotando e que sua única chance era ser encontrado pelas pessoas certas, antes das erradas. Com tantas identidades, cidades e esconderijos, as teorias começaram a se multiplicar.
Alguns acreditam que Jonas era um agente secreto desertor, que traiu uma operação internacional e passou a ser caçado. Outros dizem que ele descobriu uma rede de corrupção que envolvia altos escalões da justiça e decidiu expor tudo, mas foi silenciado antes que pudesse. Uma minoria mais cética acha que tudo foi um plano pessoal, uma espécie de vingança sofisticada contra um sistema que o prejudicou no passado. Mas a teoria mais assustadora é a de que Jonas era parte de um experimento psicológico iniciado nos anos 90, criado para estudar a adaptação de seres humanos sob identidade múltipla. Um experimento que nunca foi encerrado oficialmente. E se ele nunca esteve realmente fugindo? E se tudo, inclusive as pistas, fosse parte de um script muito maior? Com o passar dos anos e sem novos vestígios, o caso de Jonas, ou seja lá quem ele fosse, foi arquivado. A última nota oficial da polícia declarava que não havia indícios de crime e que o homem em questão havia provavelmente se afastado por vontade própria, um desaparecimento voluntário. Mas para os que seguiram investigando por conta própria, essa declaração foi quase um insulto. Como alguém cria múltiplas vidas, engana sistemas, evita câmeras por anos, deixa pistas com precisão milimétrica, e isso é tratado como um simples afastamento voluntário? Nada fazia sentido. E talvez essa fosse a ideia desde o começo, fazer parecer que nunca houve mistério algum. Entre todas as pessoas que cruzaram o caminho de Jonas, uma mulher se destacou. Helena, uma ex-jornalista investigativa que jura ter sido casada com ele sob o nome de Rafael Tavares, em Brasília, no início dos anos 2010. Segundo ela, ele era amoroso, inteligente, mas profundamente paranoico. Dormia com a luz acesa, trocava o celular a cada 3 meses e proibia qualquer tipo de rede social. Quando ele desapareceu, ela começou a investigar por conta própria e foi a primeira a identificar os padrões entre os nomes usados. Ela reuniu mais informações do que qualquer investigador oficial. Hoje, vive fora do país, trocando constantemente de endereço e afirma: se ele ainda está vivo, sabe que eu não desisti. E se está morto, alguém o matou por saber demais. Em 2023, uma câmera de segurança em uma estação de trem na Romênia capturou um homem entrando em um trem noturno. Barba longa, aparência envelhecida, mas os traços inconfundíveis. Especialistas em reconhecimento facial estimam 92% de semelhança com Jonas Amaral. O homem olhava constantemente para os lados, como alguém em fuga. Levava apenas uma mochila. A imagem foi analisada por agências internacionais, mas nunca houve confirmação oficial. Esse foi o último registro. Nenhum novo avistamento desde então. Nenhum contato. Nada. Apenas a dúvida: Jonas ainda está fugindo? Ou apenas concluiu o que precisava e desapareceu para sempre? Uma coisa é certa: ele desapareceu 2 vezes. E em ambas, deixou mais perguntas do que respostas. E agora eu quero saber de você. Quem você acha que era Jonas de verdade? Um agente infiltrado? Um delator marcado para morrer? Ou apenas um gênio paranoico tentando escapar de um passado sombrio? Deixe sua teoria nos comentários. E lembre-se, nem todo desaparecimento é um fim. Às vezes é apenas o começo.
Às vezes é apenas o começo.